Tem uma coisa que eu percebo às vezes num momento qualquer do dia, quando tudo tá funcionando da forma como deveria funcionar, o trabalho em dia, a casa arrumada, as mensagens respondidas. E tem uma coisa que aparece assim, de repente, sem avisar, é uma espécie de sensação, difícil de nomear, difícil até de descrever sem soar dramático demais. E não é tristeza, não é exatamente uma angústia, é uma coisa mais quieta do que isso. É tipo uma nota musical que você não consegue identificar necessariamente, mas que fica ressoando em algum lugar que você não consegue apontar no mapa do seu próprio corpo. E o estranho é que ela aparece justamente quando tudo parece estar bem dentro da sua cabeça. E eu fico pensando nisso porque exatamente quando a vida tá funcionando, quando não tem crise, quando não tem motivo concreto para o desconforto, é aí que essa coisa aparece. Esse vazio discreto, essa pergunta sem forma que fica pairando na cabeça. E eu sei que eu não sou o único, ou pelo menos eu desconfio que eu não sou, porque a gente vive numa época muito estranha, onde todo mundo parece estar fazendo muita coisa, acontecendo muito, produzindo muito, mostrando muito. E ao mesmo tempo, quando você para conversar de verdade com alguém, quando a conversa vai além do superficial, você começa a perceber que muita gente está carregando exatamente esse peso, essa sensação de que está faltando alguma coisa que ela não consegue nomear. A gente não fala sobre isso, porque falar sobre isso não parece coisa de gente forte, parece fraqueza, sabe? Ou então parece ingratidão, porque você tem emprego, comida, tem gente que te ama, e ainda assim você sente esse vazio. Que tipo de pessoa sente isso, tendo tudo que você tem? Quase todo mundo, eu acho, mas ninguém diz. Pensa na rotina. Não a rotina de uma semana ruim, não a rotina de uma crise. A rotina normal, comum, daqueles dias que não tem nada de errado. Você acorda, o celular já tá te esperando. Antes mesmo de você ser completamente você, de acordar de fato, de qualquer pensamento próprio, já tem notificação, mensagem, alguém ou algo pedindo a sua atenção. E você responde, porque é rápido, é só um segundo, não custa nada. E o dia começa assim, já no meio de alguma coisa, reagindo, respondendo ao mundo, antes de perguntar o que você mesmo queria fazer naquele dia. Então você toma café, às vezes nem sente o gosto, tá sempre olhando o celular, tá sempre pensando no que precisa fazer, já tá mentalmente na primeira tarefa. E quando você percebe, o café já foi embora, o momento já foi embora. Você nem percebeu que você estava apreciando o gosto daquele café, você não percebeu que você estava ali presente naquele momento. Isso acontece também com o almoço, com o trajeto da casa para o trabalho, com a maioria das coisas que a gente faz por hábito. A gente faz, mas não tá lá. O corpo tá, mas a mente tá em outro lugar, no futuro, no próximo passo, na próxima coisa que precisa ser resolvida. E o dia passa. Não devagar, o dia não passa necessariamente devagar, o dia vai rápido, a semana vai rápida. E de repente você olha e já é noite de um domingo, já é domingo à noite. E amanhã começa tudo de novo. E aí você fica com aquela sensação vaga de que o final de semana foi embora antes de você ter chegado nele de verdade, antes de você descansar propriamente. E isso é estranho, porque você tava lá o tempo inteiro, mas de alguma forma parece que você não tava. Existe uma baita diferença entre estar ocupado e estar presente. Eu acho que a gente confunde muito essas duas coisas. A gente acha que estar cheio de coisas para fazer é o mesmo que estar vivo, que estar engajado com a própria vida, mas não é bem assim. Você pode fazer o dia inteiro fazendo coisas e terminar o dia com a sensação de que não viveu nenhum momento dele de verdade, porque você pode estar fazendo o que você não gosta. E isso não é preguiça, nem falta de esforço, não é nenhuma falha de caráter. É quase uma característica estrutural da forma como a vida moderna funciona. Porque hoje em dia tudo é urgente, tudo precisa de atenção agora. O e-mail que chegou agora há pouco, a mensagem que ficou sem resposta, a tarefa que não foi concluída, o problema que apareceu no meio do outro problema, a atenção vai sendo fragmentada o dia inteiro, em pedaços cada vez menores, e nenhum desses pedaços é grande o suficiente para deixar marca, né? Tem uma coisa estranha que acontece quando nada é profundo o suficiente para deixar marca, que é que a vida começa a parecer uma espécie de sequência, uma sequência de eventos, tarefas, reações, e não uma experiência vivida, só uma sequência. Eu fico pensando nisso porque existe uma diferença enorme entre sequência e experiência. Sequência é quando as coisas simplesmente acontecem.
E experiência é quando você está dentro delas, enquanto elas acontecem, vivenciando o momento. E a gente tá cada vez mais na primeira categoria e cada vez menos na segunda categoria. Além disso, tem outra coisa que eu acho que a gente subestima bastante, que é o peso da comparação. Uma comparação silenciosa, né? Não tô falando de inveja no sentido clássico, né? É uma coisa mais óbvia e vergonhosa, assim. Eu tô falando de uma coisa mais sutil, que é aquele processo automático que acontece quando você abre qualquer rede social, começa a ver recortes de vida de outras pessoas, e você nota que é um recorte, você sabe que a pessoa não tá te mostrando o dia inteiro, tá te mostrando o momento que ela escolheu te mostrar. Você sabe que por trás daquela foto existe uma vida completa com todos os problemas que vidas completas têm. Você sabe disso racionalmente. Mas alguma coisa dentro de você não processa dessa forma. Alguma coisa dentro de você começa a fazer contas. Começa a comparar e a se perguntar: espera, será que aquela pessoa da minha idade já tem isso? Será que essa pessoa já chegou lá? Eu deveria estar mais avançado? Minha vida deveria parecer diferente? Eu tô atrasado no que eu tô fazendo? E essa palavra atrasado, que inclusive vai ser uma temática de um próximo vídeo, é uma das mais pesadas que existem na vida moderna, porque você está atrasado em relação a quê, necessariamente? Em relação a quem? Existe algum cronograma oficial que eu ou você não recebemos? Existe uma ordem certa das coisas que eu deveria estar seguindo e ainda não sei? Não, não existe, mas a sensação de que existe é real e ela pesa. E eu acho que parte do sofrimento moderno é exatamente essa. A comparação constante com padrões que ninguém explicitamente definiu, mas que todo mundo parece estar seguindo inconscientemente. E quando você está sempre se comparando, quando a própria vida vira uma avaliação contínua, fica muito difícil simplesmente viver ela, né? Fica difícil sentir o que está sentindo sem imediatamente medir esse sentimento em relação ao sentimento do outro ou em relação a algum sentimento que você deveria estar sentindo, a não ser esse que você sente. É exaustivo, é bem exaustivo, mesmo que a gente não perceba que está fazendo isso. Sei que pode ter ficado um pouco embolada essa explicação, mas foi dessa forma que eu consegui convergir um pouco das ideias. E aí tem também a solidão. Não a solidão de estar sempre sem companhia. Porque existe gente que está rodeada de outras pessoas, né? E sente uma solidão mais funda do que quem está fisicamente sozinho. É uma solidão de dentro, uma solidão de não ser completamente visto ou ouvido. De ter conversas que ficam na superfície, porque ir além da superfície dá trabalho, exposição, vulnerabilidade. E a gente aprendeu que vulnerabilidade é arriscada. Então a gente opta por ficar na superfície. Você pergunta como a pessoa tá, a pessoa diz que tá bem, você diz que tá bem. E no fundo você sabe que em muitos desses momentos você não tá sendo completamente verdadeiro e normalmente nem a outra pessoa. E todo mundo sabe disso, e mesmo assim todo mundo opta por não ir mais fundo. Ou pelo menos a maioria das pessoas, né? Todo mundo não. Porque ir mais fundo exige que alguém comece, e começar é difícil. Talvez o outro não queira ir, então é mais fácil ficar no tudo bem e seguir em frente com coisas mais superficiais e rasas. E assim a vida passa, com pessoas ao redor, com agenda cheia, com tela cheia, com barulho. E esse silêncio interno que ninguém vê. Esse espaço dentro que fica sem eco porque as conversas não chegam até ele. Existe um tipo de cansaço que vem exatamente disso, né? Cansaço físico, é o cansaço de sustentar uma versão de você mesmo que está sempre funcional, sempre bem, sempre produtiva, sempre disponível. É o cansaço de não ter espaço para ser incompleto, para não saber alguma coisa, para estar confuso sem que isso precise ser resolvido imediatamente. E eu posso dizer que eu já ouvi a história da vida de muita gente, não formalmente, né? Não em contexto terapêutico nem nada do gênero, mas em conversas que foram assim, além do raso. Na cozinha de uma turma às 2 da manhã, no banco de trás de um carro. E o que eu percebi é que quase todo mundo tá improvisando, mais do que parece. Quase todo mundo. Até aquelas pessoas que parecem ter tudo organizado na vida delas, que parecem saber exatamente para onde elas estão indo. Por dentro, muitas delas estão tão perdidas quanto você, ou até mais. Elas têm as mesmas dúvidas. Muitas delas também acordam às 3 da manhã com aquela ansiedade vaga que não tem um nome certo. A gente não fala sobre isso porque a narrativa que a gente internalizou é que adultos funcionais sabem o que estão fazendo e que por algum momento mágico, numa certa idade ou depois de certo passo, a confusão vai embora e o caminho fica muito mais claro. Que existe um ponto de chegada onde as coisas fazem sentido de forma estável e confortável.
Mas eu acho que esse ponto não existe. Ou pelo menos não da forma que a gente imagina. Não é um destino, necessariamente. Eu acredito que é mais uma prática. Não é um estado final, é um processo. E reconhecer isso pode ser uma coisa libertadora e ao mesmo tempo aterrorizante, dependendo de como você chega nessa percepção. Existe também uma coisa na modernidade que é a provisoriedade de tudo. Eu não tô falando de emprego ou relacionamento, eu tô falando de uma sensação geral de que nada parece ser definitivo ou estável, de que tudo pode mudar num piscar de olhos, que os planos que você fez simplesmente podem não se sustentar no meio do caminho, que o caminho que você escolheu precisa ser refeito, que você tomou a decisão errada. E se você tiver uma perspectiva diferente, pode morar uma grande liberdade nisso. A geração dos nossos avós tinha poucas escolhas, né? Você nascia num lugar, trabalhava naquela cidade, seguia uma religião, casava com alguém próximo, e o script da vida era basicamente pré-determinado. Hoje em dia já não é bem assim. Agora você pode ser praticamente qualquer coisa. Você pode ir para qualquer lugar, você pode mudar de carreira aos 40 anos, pode recomeçar, pode reinventar. A liberdade de fato é real e muito grande. Existe uma infinitude de possibilidades, né? Porém, liberdade demais também pesa, né? Quando tudo é possível, cada escolha que você faz carrega o peso de todas as outras escolhas que você não fez. E aí vem aquela voz: será que eu deveria estar fazendo algo diferente? Será que eu escolhi certo? Será que a outra versão da minha vida, a versão que eu não vivi, seria melhor? E essa voz é um produto da liberdade. E é por isso que eu digo que em certo ponto ela cansa. Porque sem ter essas raízes fixas, sem um caminho claro, cada passo parece precisar ser justificado para você mesmo ou para as pessoas ao seu redor. Cada escolha carrega o peso de definir quem você é. E isso é muito peso para carregar o tempo inteiro. Eu acho que seria interessante trazer um insight de uma coisa que eu encontrei esses dias, numa tarde que eu tava lendo assim, procurando algumas filosofias um pouco distintas assim das que eu já lia, né? E nisso não tava me concentrando em nada exatamente, e só navegando ali numa atividade de procrastinação, um momento de procrastinação que eu acredito que todo mundo tem. Eu acabei encontrando o canal Corvo Seco, né? E me deparei com algumas ideias de um sujeito chamado Jiddu Krishnamurti. Não sei se eu pronunciei certo, mas eu não conhecia bem ele, né? Eu só tinha visto uns 2 ou 3 vídeos assim. Eu sabia vagamente que era um pensador indiano. Posteriormente, pesquisando, eu vi que ele teve uma história de vida meio incomum, né? Que ele foi criado para ser uma espécie de mestre espiritual num certo ponto da vida. Aí, posteriormente, ele rejeitou esse papel, disse que não ia ser guru de ninguém, que cada pessoa precisava encontrar o seu próprio caminho. Mas o que me parou não foi a biografia dele, foi a forma como ele enxerga o problema que eu estava tentando pensar. Então, algumas das coisas que ele diz, é claro, eu vou dar uma simplificada porque eu só estou traduzindo da forma que eu entendi, não como um especialista. Ele diz que grande parte do sofrimento humano vem do fato de que a gente nunca está realmente aqui. A mente está sempre em outro tempo, projetando o futuro ou revisitando o passado. E o presente, o único momento que realmente existe, fica vazio de presença real. Mas não é só isso. O que me desconcertou mais foi uma coisa que ele fala sobre o pensamento. Ele diz que o pensamento é sempre passado. E quando você pensa em alguma coisa, você está usando memória e você está usando padrões que já existiam, recorrendo a estruturas que foram formadas antes desse momento. E então, por mais que você pense muito sobre um problema, você raramente chega a algo genuinamente novo. Você chega a uma reorganização do que você já sabia. Isso, de certa forma, me incomodou, me desafiou a pensar. Porque eu sou uma pessoa que pensa muito, não no sentido de ser um intelectual ou saber muito sobre as coisas, mas eu penso em excesso. E a ideia de que pensar muito pode ser uma forma sofisticada de ficar no lugar, isso, logicamente, é bem desafiador. É desconcertante, na verdade. Então ele fala sobre observação, não análise, não julgamento, nem interpretação, mas observação pura. Olhar para o que está acontecendo dentro de você sem imediatamente tentar categorizar, resolver ou melhorar. Só olhar. E eu fico pensando, né? Eu fico me perguntando. Ok, mas como, né? Como você observa sem analisar? Porque isso já parece uma pré-definição em si também. Como você olha para dentro
sem imediatamente produzir um comentário sobre aquilo que você viu. A minha mente ainda não sabe fazer isso, sabe? A minha mente olha pra qualquer coisa e imediatamente começa a falar algo sobre aquilo que ela tá vendo, né? A gente já tem pré-julgamentos determinados assim inconscientemente. E aí eu começo a comparar com outras coisas que eu já vi e começo a me perguntar o que isso significa. É como se a mente tivesse medo do silêncio, medo de simplesmente ser, sem fazer nada com isso posteriormente. E eu acho que ele tem razão nisso, que existe alguma coisa que a gente perdeu ou talvez nunca tenha desenvolvido de verdade, que é a capacidade de estar com a própria experiência sem precisar processá-la imediatamente. Mas eu também acho, e aí eu divergiria um pouco, ou pelo menos sinto uma dificuldade real, que isso é muito mais fácil de descrever do que de se praticar. Principalmente num mundo que está constantemente pedindo a sua atenção para fora, né? Constantemente oferecendo estímulo, urgência e novidade, também excesso de informação. Como você cultiva essa quietude interna quando o ambiente inteiro é projetado para impedir isso? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real que eu realmente não sei responder. Tem uma perspectiva invisível, né? Uma expectativa que permeia tudo isso. A expectativa de que deveríamos estar felizes, que a vida deveria ser leve, que se você não tá animado, se você não tá em expansão constante, se você acorda num dia qualquer sem especial entusiasmo, alguma coisa tá errada com você. Isso tá em todo lugar, uma espécie de positividade tóxica, assim, na forma como as pessoas postam as coisas, na forma como os produtos são vendidos, te prometendo não só utilidade, mas sensação, experiência, transformação, na forma como o sucesso é descrito, não apenas como uma conquista material, mas como um estado interno permanente de realização e propósito, né? E aí você compara esse ideal com a realidade, que é você numa terça à tarde fazendo uma coisa que precisa ser feita, sem um entusiasmo muito especial ou exorbitante, sentindo nada de particular além de um cansaço ordinário, e aquela mesma voz começa, aquela voz que pergunta: eu deveria ser mais do que isso? Eu deveria ser melhor do que isso? Como eu deveria me sentir? E se não fosse assim? E se essa terça à tarde comum, sem brilho, sem revelação, fosse uma parte completamente legítima de uma vida real? E se o problema não fosse a terça, mas a expectativa de que ela deveria ser outra coisa? Entende? Essa perspectiva? Eu acho que a gente foi ensinado a enxergar os momentos de quietude, de vazio, de dúvida como problemas a serem resolvidos sempre, como sintomas de que alguma coisa não está funcionando. Então a gente tenta resolver, faz uma atividade, consome algo, busca distração, preenche espaço. Mas e se o vazio não fosse necessariamente um defeito? E se ele não fosse só um espaço que a gente precisa preencher? Um momento de pausa que a vida faz, que a experiência faz antes de seguir adiante. Não quero que vocês entendam que eu tô afirmando aqui que o sofrimento é bom. Não tô romantizando crise ou depressão. Tô falando de outra coisa completamente diferente. Tô falando daquele desconforto sutil, daquela sensação de ausência que aparece nos momentos quietos que a gente tem. Talvez esse desconforto não seja um inimigo. Talvez ele seja só um sinal de que você é humano e de que a experiência humana é mais complexa e mais irregular do que os padrões que a gente usa para medir ela. Sobre o sentido, a gente fala muito em sentido, ou a gente sente a falta dele sem conseguir nomear exatamente o que a gente está falando. Mas eu acho que a gente tem uma imagem muito específica do que sentido deveria parecer. Deveria ser grande, deveria ser claro, deveria ser uma missão, uma vocação, uma direção inequívoca de que você acorda sabendo qual é. Deveria parecer uma chamada, alguma coisa que chega com uma certa grandiosidade interna. Quando isso não aparece, e de fato não aparece, né, para a maioria das pessoas, a conclusão parece ser que você ainda não encontrou o seu propósito de fato, que você está em falta com alguma coisa, que os outros sabem de uma coisa que você ainda não descobriu, que tem um segredo para ganhar tanto dinheiro, que tem um segredo para ser rico, ou passar a ser feliz quando determinada etapa da sua vida chegar. Mas eu começo a suspeitar que o sentido raramente funciona assim. Ele não chega como uma revelação épica com música de fundo e edit de anime. Ele aparece de formas muito discretas, né? Muito mais quietas em si. Tá na conversa que você teve com alguém que tocou de verdade em alguma coisa real. Tá no trabalho que você fez com cuidado, não porque você tinha que fazer, mas porque você quis fazer bem. Tá no momento de atenção genuína que você deu a outra pessoa.
não a tensão performática, não a presença que você exibe quando quer parecer presente, mas aquela tensão real que faz a outra pessoa sentir que foi verdadeiramente vista e valorizada. Tá no silêncio que você consegue habitar sem precisar preenchê-lo. Tá na beleza ordinária das coisas que você normalmente não para pra ver, como uma luz numa tarde de inverno, o som de chuva que começa quando você tá dormindo. Não sei se você conseguiu captar, porque às vezes eu me embolo um pouco e acabo talvez falando de forma confusa, mas essas coisas têm peso. Não o peso dramático que a gente associa com sentido, mas um peso real, discreto, que só você sente, porque só você tá lá dentro, né, quando isso acontece. E o problema é que para sentir esse tipo de peso é preciso diminuir o seu ritmo interno. E diminuir o ritmo interno é difícil quando tudo ao redor está te forçando a se acelerar, né? Quando tem sempre mais para consumir, para saber, para fazer, para responder. Então, retornando à filosofia do Krishnamurti, ele diria que enquanto você estiver buscando sentido como se fosse um objeto externo, você pode encontrar se procurar no lugar certo, você vai continuar não encontrando. Que o movimento de busca em si já é parte do problema. Porque o movimento de busca te tira do único lugar onde qualquer coisa de real pode acontecer, que é aqui e agora, nesse exato instante. Eu acho isso intrigante e difícil, para ser sincero, porque a tendência natural é buscar, é analisar, é se perguntar sobre as coisas. E ele parece estar dizendo que essa tendência mesma pode ser um grande obstáculo, né? Eu não sei se concordo ainda completamente, eu não formulei algo muito concreto sobre esse ponto de vista, sobre essa filosofia. Mas eu também não vou dizer que eu discordo, porque quando eu fico com essa ideia por tempo suficiente, ela começa a me desconfortar de uma forma que parece relativamente produtiva ou algo que me gere frutos. Aquele tipo de desconforto que você não quer que você mesmo resolva logo, sabe? Você quer que ele fique um pouco mais pra ver se aquilo consegue te ensinar algo. E, bom, tem um momento que acontece às vezes, não sempre, não com frequência, mas às vezes acontece, que é quando você tá fazendo alguma coisa completamente normal e de repente há um segundo de estranhamento. Você para, você percebe que tá lá, que tá vivo, que o mundo tá acontecendo ao seu redor. É um segundo estranho, pode ser assustador, pode ser bonito, e geralmente, na verdade, é as duas coisas ao mesmo tempo. Depois passa, a mente retoma o fio das preocupações, das tarefas, dos pensamentos em looping, e o cotidiano engole esse momento. Mas por aquele segundo, alguma coisa estava diferente. Não tinha o peso de você buscar ser quem você deveria ser. O julgamento sobre onde você está em relação aos outros e onde você deveria estar. A comparação com os outros, a ansiedade sobre o futuro. Era só aquele momento acontecendo com você dentro dele. Eu acho que esses segundos, eles são pistas, não para onde ir, mas sobre como a experiência de estar vivo pode mudar de acordo com a sua interpretação e perspectiva da vida. Talvez a questão não seja encontrar sentido, e não tô querendo dizer isso. Talvez a questão seja diferente, a gente esteja olhando da ótica da lente errada. Talvez a questão seja em que ponto eu parei de habitar a própria experiência e comecei a apenas atravessá-la, engolindo isso, deixando de viver o momento. Não é uma acusação, é uma pergunta genuína. Porque atravessar é muito mais fácil, atravessar exige menos de você. Você coloca o piloto automático, reage ao que aparece, segue o fluxo das urgências. Você chega ao fim do dia e começa tudo de novo. Habitar é diferente. Habitar exige que você esteja lá de verdade, que você permita que as coisas boas e difíceis realmente cheguem até você. Que você não processe tudo tão rápido, não resolva tudo tão depressa, não passe por cima de nada com eficiência excessiva. Porque o habitar ele é mais lento, mais vulnerável, é mais arriscado também, de certa forma. Porque quando você está realmente presente, você também sente mais. Não só o bom, o difícil também. Talvez esse seja o trade-off. Eu não gosto desse termo, mas talvez esse seja o trade-off. Talvez não dê para sentir a profundidade das coisas boas sem também estar aberto para a profundidade das coisas que doem. É uma troca. Então eu não tenho conclusão para isso.
seria desonesto fingir que eu tenho nesse momento, porque o que eu percebo é que essas perguntas sobre sentido, presença, sobre por que a vida moderna às vezes parece vazia mesmo quando tá cheia de coisas para se fazer, essas perguntas não são o tipo de coisa que você responde uma vez e pronto, acabou, tá resolvido. Elas são o tipo de coisa que você volta a fazer em diferentes momentos da vida. E a resposta muda. Às vezes não tem resposta, isso também é parte da coisa, né? Mas o que eu sei é que a sensação de vazio que aparece nos momentos quietos, ela não precisa ser combatida imediatamente, não precisa ser preenchida, não precisa ser explicada, não precisa ser resolvida no mesmo instante que aparece. Às vezes ela é só um sinal de que você está prestando atenção, de que algo que pede uma atenção mais cuidadosa do que você tem dado. Talvez o primeiro movimento não seja em direção a uma resposta, mas em direção à pergunta em si, em direção à disposição de sentar com ela sem pressa, sem precisar que ela vá embora logo. E existe uma coisa de muito corajosa nisso, que é não resolver as coisas tão rápido assim, não preencher tudo imediatamente, em olhar para a própria vida com honestidade, não com o olhar de um juiz que condena, não com o olhar de um analista que categoriza, mas com um olhar que é mais difícil de se desenvolver. O olhar de quem está genuinamente curioso sobre o que está vendo. De quem não sabe a resposta e tá tudo bem com isso. Sem pressa de concluir, sem pressa de resolver. Apenas observar isso. Talvez, nesse observar, nessa disposição de simplesmente estar com a própria experiência, sem manipulá-la imediatamente, talvez seja aí que algo de real possa começar a aparecer. Não como revelação, nem como missão. Como presença, discreta, humana e normal. Talvez isso seja o suficiente.